mais uma vez, tendo essa oportunidade de compartilhar juntos da palavra, num dia como o dia de hoje, um dia especial, o domingo, chamado o Dia do Senhor. Sabe por que chamavam o Dia do Senhor? Tinha um costume entre os judeus. É uma maneira, é um resumo bem objetivo, tá? Bem simples. Não tem nada de teológico nisso que eu estou falando, não. É bem superficial, bem raso. Mas para você entender. Os judeus, eles guardavam um dia para Deus. Deus fala com o povo quando tira o povo do Egito. Ao mesmo tempo que tudo tem uma figura ali, todo acontecimento bíblico, ele tem uma figura, né? Ele aconteceu dentro de um cenário. Tudo isso tem uma representação, tem uma representatividade, melhor dizendo. Tem um porquê. Por quê? Como é que via esse povo antes disso acontecer? Como é que era a caminhada dessa gente? Como é que Deus monta ali, Ele forma o seu povo? O homem, em algum momento, quando formado por Deus, ele vive permanentemente na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que a presença de Deus é capaz de proporcionar. E aí o homem está vivendo lá no paraíso. Aí o homem vai, como um bom ser humano que é, apronta, falha, peca, erra, perde esse benefício e aí é tirado desse lugar. Aí ele vai andar pelo deserto, ele vai fazer suas caminhadas. A gente vai chegar nessas caminhadas aí, onde Deus visitava o homem, né, nas suas peregrinações, passando por Abraão. Nós vamos chegar até a época que o povo estava no Egito, escravizado, humilhado, debaixo de jugo, vivendo uma vida miserável, de humilhação. Aí Deus pega e chama esse povo. Aliás, na verdade, Deus ouve, né, o clamor desse povo, a oração desse povo. E Ele resolve tirar essa gente dessa situação. Ele tira esse pessoal dessa situação. Ele não espera primeiro o povo fazer, para depois ele ir lá e fazer. Ele faz, porque Ele é Deus. Aí Ele tira o povo dessa situação. Quando Ele liberta esse povo, leva esse povo por um caminho que os faria chegar à terra prometida, aonde mana leite e mel. Ele dá algumas instruções para esse povo nessa peregrinação. Fala: olha, vocês vão andar comigo, eu vou andar com vocês. A partir de agora, vocês vão ter algumas obrigações, alguns deveres. Vocês vão agir de tal maneira. E para agir dentro dessa maneira que eu vou colocar para vocês, eu vou ditar algumas regras. E essa regra vai servir para aquele que for povo de Deus. A circuncisão é uma delas, por exemplo. Os mandamentos, mais uma regra. E disse: olha, vocês vão agir dessa maneira. Vocês vão viver assim. No meio de todas essas regras que Deus colocou, falando para eles como é que eles iam comemorar tal coisa, eles não iam deixar passar desapercebido, esquecer-se de onde eles vieram, quem eles eram, da amargura que foi a vida deles no deserto, no Egito, durante tantos anos de escravidão. Deus instituiu para eles: uma vez no ano vocês vão vocês vão se reunir, vocês vão se ajuntar, e vocês vão comer um pão aqui sem fermento. É a festa dos pães asmos. Vocês vão comer esses pães e dentro deles vocês vão colocar essa tal erva aqui que é amarga. O amargo dessa erva, ela não é ardida, não é pimenta, ela é amarga. Quando vocês comerem esse amargo, por que a gente vai comer esse pão com essa erva amarga? É para você lembrar da onde você veio, para que você nunca esqueça da onde você foi tirado e que gosto tinha aquilo. Talvez nos falte hoje comer esse pão com essa erva amarga, porque no tempo da luta, da angústia, ou um dia de paz é o suficiente muitas vezes para se esquecer de todo problema. O problema de esquecer do problema
é que a gente esquece também, junto com isso, do que é que nos levou à vitória e trouxe paz. Por isso, uma vez no ano, era para esse povo comer esse pão aí, com essa erva aí dentro. E aí Deus pegou e falou para eles o seguinte também: olha, vocês vão separar um dia. Vocês vão trabalhar 6, vocês vão plantar 6, vocês vão lutar 6, mas assim como eu descansei um dia depois de ter criado todas as coisas, então esse dia vocês vão separar, e esse dia será o dia do Senhor. A questão não está no dia, como muitos ficam debatendo e lutando. A questão está no gesto. Foi instituído naquele tempo, naquela época, para aquele povo, para aquela gente, lei. Vocês vão fazer isso, vocês devem fazer isso, vocês têm que fazer isso. Então separou-se um dia, é o tal do sábado. Separou para Deus aquele dia. Eu não vou debater qualquer tipo de tese diferente, adventista, messiânica, batista, presbiteriana, eu não vou debater isso. Como eu disse, o que eu estou dizendo aqui não é teológico, tá? Eu estou dando um resumo muito raso, só para chegar onde eu quero. E Deus falou para esse povo: vai ter um dia que vai ser o dia do Senhor, vocês vão separar esse dia. Nesse dia, vocês vão congregar e vão se aproximar de mim, e vão me buscar, e vão render a adoração de vocês. O que será que Deus queria com isso? Qual será que era o intuito de Deus com isso? Eu não sei, eu não tenho uma resposta direta e única para isso. Mas eu fico imaginando o seguinte: a gente às vezes realiza coisas, a gente faz algumas coisas, e num determinado momento a gente para ver o resultado delas. Criamos filhos, em algum momento a gente para e observa a atitude deles para com a gente. Não é mais ou menos assim? Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Em alguns momentos, dentro de um relacionamento, um casal, seja namorado, seja noivo, seja marido e mulher, é pesado algumas coisas. Aí vem as cobranças. Eu creio que Deus, Ele instituiu esse momento, Ele reserva esse momento, Ele diz: olha, há uma necessidade de vocês pararem, há uma necessidade de vocês se voltarem para mim. Eu estou pedindo isso, eu estou dizendo que isso é necessário. Agora eu quero ver neles, eu quero ver em cada um deles, como é que eles vão expressar isso. Qual vai ser o coração, qual vai ser a intenção, qual vai ser o gesto. E é interessante falar de gesto e intenção. Atitude é aquilo que os homens veem, intenção é aquilo que só Deus pode enxergar, sabe? As pessoas julgam os gestos, e nem todo gesto agrada, não é verdade? De repente eu faço algumas coisas que te desagradem, te aborreçam, te entristeçam, mas a intenção que eu tenho por trás daquilo, embora o mundo tenha um ditado muito popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, não tem esse ditado? Isso não bate muito com a palavra. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e como a gente ouve. Infelizmente a gente é obrigado a ouvir tudo nessa terra, nesse mundo que a gente vive, nessa vida que a gente vive. Mas eu guardo só aquilo que é bom para mim. Voltando a esse assunto que eu quero chegar, eu quero concluir. Eu acredito demais que Deus institui esse momento só para ver como é que eles vão se aproximar de mim. E existiam aqueles que iam pela obrigação de ir. Hoje nós não podemos fazer nada. Então é o seguinte, vamos lá, tem que ir, vamos lá.
É preciso fazer, vamos fazer. É preciso agir, vamos agir. O que é que tem que fazer? Olha, hoje, tal hora, a gente se reúne ali na tenda com Moisés e com toda aquela turma. Eu acredito que foi daí que nasceu a hipocrisia religiosa. Nesse momento. Fazer por fazer. Isso foi desenvolvendo até os dias de hoje. Hoje, nós chamamos o domingo, né, do dia do Senhor. Por quê? Porque Jesus teria ressuscitado num domingo. Jesus teria morrido na sexta-feira e ressuscitado no domingo. E porque ele ressuscitou no domingo, e o domingo seria o primeiro dia da semana, aí então alguns de nós concordam com o ponto de vista de que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Mas nem naquele tempo e nem nesse se faz verdadeiramente aquilo que de fato é a intenção de Deus quando determina um tempo. Porque na verdade, eu acredito demais nisso que eu estou falando para você. Aliás, eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu acredito. Eu permaneço fazendo porque eu acredito. Se você soubesse como a gente se encontra do lado de dentro, não teria nada para falar para vocês aqui de bom. Nada, absolutamente nada. O coração às vezes ele entristece e o espírito ele cansa. É aí que a gente vê o quanto é importante a presença de Deus, porque ele capacita, ele dá o que a gente não tem. Muito do que eu estou falando para você aqui, acredite você ou não, creia você ou não, eu não ensaiei para falar, eu não pensei em falar nada disso que eu estou falando aqui hoje. Eu separei uma palavra que está no livro de Romanos, daqui a pouco eu vou ler ela. Mas eu vejo assim, voltando àquilo que interessa, vamos falar da Bíblia, né? Vamos falar do que realmente é importante. A intenção que eu enxergo no gesto de Deus dizer que há um momento que tem que ser separado, é para pesar a sinceridade, a verdade, a inteireza de coração, a entrega de cada um de nós. E é aí que entra a grande verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Cada um de nós temos a nossa verdade. Eu ouvi uma coisa muito bacana hoje. Estava vindo para a igreja e eu estava ouvindo um trecho, na verdade, é um trecho de uma pregação de um homem. Eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande, porque ele nem sabe que eu existo. Ele nem faz ideia que eu existo. Graças a Deus. Que é o Bispo Gerson Cardoso, é uma das referências que eu tive no meu início de caminhada, né? Bispo Gerson. Ele tem um ministério lá no Rio de Janeiro hoje, transformando vidas. Eu estava vendo um trechinho de uma pregação dele. Ele fala do perigo que é a gente não assumir a responsabilidade e querer se justificar. Porque se justificar é se inocentar. Se eu me justifico, eu me torno inocente. Nós somos justificados pela fé, né? Pela fé em Cristo. É assim que diz a palavra. Nós somos justificados pela fé. Nós somos inocentados pela fé. Você consegue entender o que é isso? Só que no que diz respeito às minhas atitudes nessa vida, no que eu me justifico, eu estou tentando me inocentar. E quando eu acredito nessa justificativa, eu faço dela a minha justiça, então eu me inocento. O problema é que o inocente, já que ele é inocente, ele não precisa mudar, ele não precisa transformar o gesto, já que aquele gesto não é de culpa, ele não pesa como culpa. Estou inocentado, estou justificado. E as pessoas se justificam por muitas razões. E no chamado dia do Senhor, há muita justificativa, há muito inocentamente, se é que existe, não existe essa palavra. Há muita justificativa, as pessoas se inocentam demais. Eu não vou
por causa disso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço por causa daquilo outro. Amém. Você guardou o seu tempo com o Senhor? De que maneira? De que forma? O que foi que você fez? Veja, Deus falou para aquele povo: hoje ninguém trabalha. Nesse dia, ninguém faz nada. Nesse dia, ninguém levanta um braço, ninguém ara uma terra. Nesse dia, ninguém se mexe para mais nada. Nesse dia, você não vai projetar nada lá fora, você vai. Ele estava tentando dizer: há uma necessidade de um tempo que seja só nós. Eu e você. Deus e eu. Bonito, né? Dá até música isso daí. Ele não quer saber. Ou perdão, na verdade ele não precisa. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, tudo que você precisa, que você necessita. Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito. Quando eu subi aqui, dá até vontade de chorar. Eu sou ruim de chorar. Eu subi tão triste, tão amargurado por tudo. Cansado, sabe? Revoltado, um misto de tanto sentimento, de tanta coisa. Por tantas coisas que acontecem. Se você soubesse o tanto, perdão, porque você também tem os seus, eu sei. Eu sei que você tem muitos. Mas o tanto de problema, tanto de luta, tanto de adversidade, que a gente, e o tanto de tristeza que a gente sofre todos os dias, todos nós. O pastor Romualdo fez o culto hoje, trouxe a palavra hoje, ministrou a palavra, pedi para ele ministrar a palavra hoje. Falei com ele ontem. Ele gentilmente, mais uma vez, né, sendo o amigo que tem sido, o grande amigo que tem sido, ele veio e ministrou a palavra, graças a Deus, glória a Deus. Durante a ministração da palavra, algumas coisas muito chatas aconteceram, que entristecem muito a gente. E eu decidi tomar uma atitude, num gesto no impulso do momento. E foi na hora que acabou aqui o louvor. E ele falou amém. Eu voltei para trás. Porque às vezes a gente chega no limite. Então, cheio desses sentimentos, foi que eu subi aqui. Mas eu comecei a falar isso para vocês, me veio isso no coração, sabe, gente? De tentar passar para você alguma coisa do entendimento que Deus tem dado. E não é privilégio meu receber isso, pelo contrário, é obrigação minha, dever meu compartilhar isso. Sabe? De entender que na verdade Deus, Ele quer enxergar em nós algo diferente. A gente espera tanta coisa diferente de Deus. A gente espera a resposta tão diferente de Deus. Quando num mundo tão cansado de tanta coisa, um mundo, sabe, já desgastado de tanta coisa, espera ver em Deus uma sinceridade, uma verdade, espera receber de Deus algo que transforme, que haja, que mude a história. Mas como é que essa gente, eu, você, como é que a gente tem se apresentado? O que a gente tem mostrado para Ele? Porque passou o tempo da obrigação e agora Ele falou: ensinei, instruí, mostrei o caminho. Agora eu quero ver como é que vocês se comportam. Agora eu quero ver como é que vai ser em vocês. Agora eu quero ver como é que vocês vão fazer. Aí vem Jesus. E nele, essa coisa da obrigação, da lei é encerrada. E aí ele vem com a graça. Porque não é pelo mérito. E a obrigação, ela dá lugar àquilo que eu tenho comigo como comprometimento. E aí eu começo a apresentar isso para Deus. Mas de que forma? Como é que foi o seu dia do Senhor hoje? Você vai para um passeio com tanta alegria, você se prepara tanto. A gente está no final do ano. Tem um mundo de gente aí fazendo um monte de plano. Como será a sua viagem, seu passeio? E não é crime não estou julgando isso não, tá? Por favor, ouça no espírito que eu estou falando no seu coração, por gentileza. E se não servir, não prestar, poxa, joga fora.
joga fora. Mas as pessoas planejam com tanto carinho, tanta coisa. Você já viu uma pessoa preparando, fazendo o preparativo do seu casamento, a noiva preparando o seu casamento? Ela não quer qualquer coisa não, por mais simples que seja. Nós não vamos fazer muita festa, a gente não vai, mas não vamos deixar de comemorar. E as pessoas fazem planos e planejam, e arquitetam aquilo e desenham com carinho, param o seu tempo para poder planejar aquilo. No dia do seu casamento, ela não falta. Já viu? Faltar. Há quem desista, né? Mas faltar não. Você já viu alguém que no dia do casamento não compareceu porque estava cansado demais? Hoje eu não fui, eu estava triste. Já viu? Claro que não. A pessoa pode até se arrepender. E se não for para fazer um casamento de Deus mesmo, abençoado, na direção, pula fora, nem que seja no dia. Não dê um passo que você não está preparado, não sabe onde que vai dar. Cuidado. Passo mal dado acaba dando no abismo. Guarda isso. Aí a pessoa faz o seu preparativo e ela vive aquilo. Já viu já? Tem gente que desenha na cabeça o seu passeio. Tal dia nós vamos para a praia. Prepara a família, fala para os filhos, comunica ali a esposa, aí começam a planejar, e a pessoa começa até já colocando, não, eu vou descer, eu vou colocar tal roupa, eu vou vestir tal camisa, aí eu vou colocar o óculos, e aí eu vou tocar tal música. A pessoa planeja os mínimos detalhes. Chegamos no dia do Senhor. Você planejou? Como é que foi tua dedicação a Deus hoje? Foi na igreja? Parou? Você acha que é besteira isso que eu estou falando? Você acha que é bobagem? Viva do jeito que você quiser viver. Se você tiver certo, se for besteira, bom, eu guardei os meus passos. No dia da salvação não vamos estar juntos lá. Agora, se o que eu estou questionando aqui for verdadeiro, a tua maneira de agir de qualquer forma, fazer de qualquer jeito, pode ter um preço muito caro para você. Então vigia. Por isso eu estou dizendo, pesa. Como foi o teu dia do Senhor? Você projetou esse dia? Você planejou, não, domingo? Ou você, comigo não tem esse negócio não, todo dia é dia do Senhor. Glória a Deus, você está de parabéns. Mas tem sido de verdade todo dia dia do Senhor? Porque com certeza eu estou falando agora e tem gente já pensando, no dia de amanhã eu trabalho, que horas eu vou acordar, será que minha roupa já está pronta? Amanhã eu vou com tal tênis, ou tal sapato, vou vestir tal calça. Ou se é o uniforme da empresa, já está tudo preparado. Pessoa para não atrasar e chegar na hora no serviço, para não sofrer danos no seu ganho, no seu salário, não ser advertido e de repente não perder o seu emprego, levanta antes. É ou não é verdade? Vai pesando aí. Sabe o que Deus fala lá em Malaquias? Lá em Malaquias ele diz assim, não é Malaquias 3:10 não, tá gente? Lá em Malaquias, se eu não me engano é capítulo 1 mesmo. Ele fala assim, pega o que você pega essa oferta sua, pega isso que você está oferecendo, pega a maneira com que você está servindo, que você está fazendo, apresenta para o teu governador. Vai ver se ele tem prazer nisso aí. Vai ver, agora entrou alguém aí, Bianca Conte, pedindo ajuda. Vira e mexe, tem um que entra na live pedindo ajuda. Aí no final da live a gente bota aí o número do WhatsApp, fala, você quer ajuda? Liga pra cá. A pessoa entrou, pediu ajuda e vazou. Desaparece, a grande maioria. Não estou dizendo que essa seja o caso, mas como é que você tem feito as coisas? Como é que foi o teu projeto hoje do dia do Senhor? E do que projetou, quanto conseguiu fazer? E do que fez, como fez? Como fez? Como apresentou? Foi de todo o seu coração? Foi com alegria? Foi com a satisfação? Porque é isso que ele está procurando. Você já se perguntou alguma vez, agora, o que será que Deus está fazendo? O
que será que Deus está fazendo? Já perguntou, não? Já? O que será que Deus está fazendo agora? A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O que você apresentou foi verdadeiro? Ou a tua justificativa te inocentou do que você não fez? Porque se te inocentou, você me perdoa a sinceridade, você não vai mudar. E o que eu estou falando aqui não passa de papo furado, entra de um lado, sai do outro, e você segue sua vida. Quantos não estão fazendo isso? Eu não estou me dirigindo a crente modinha, hashtag bora para a igreja, partiu igreja, modinha, hashtag tô triste. Não estou falando disso não, estou falando de vida com Deus, com sol, com chuva, com frio, com calor, de noite, de dia, de madrugada, não importa. Se é o tempo de Deus, ele deve ser dedicado por inteiro a Deus. E não interessa o que está acontecendo. E eu falo isso para você. Você pode ter a opinião que você quiser ter, você é livre, tá? Para ter o pensamento que você quiser ter. Mas eu também sou do lado de cá. E eu sei o que é ter que vir para a igreja querendo se enfiar dentro de um buraco, cavar uma cova e se enfiar dentro dela. Eu sei o que é vir para a igreja cheio de dor. Eu sei o que é vir para a igreja cheio de amargura. Eu sei o que é vir para a igreja cheio de conta para pagar. Eu sei muito bem o que é vir para a igreja triste com meio mundo de gente. Eu sei o que é vir para a igreja decepcionado com um monte de gente, um monte de coisa. Eu sei o que é vir para a igreja preocupado. Eu sei o que é vir para a igreja sem um pingo de vontade de vir. Não é pelos sentimentos, é pelo compromisso, é por quem Deus representa dentro de nós. É o que Deus representa para nós. Porque eu acredito demais nisso que eu estou falando para você. O que é que nós estamos apresentando para Deus? Eu hoje preciso de algo extraordinário da parte de Deus. Mas o que eu estou dando? O que eu estou plantando? Só colhe quem planta. Só alcança quem busca. E se você se justifica do que você não fez, então não há culpa, você se inocentou. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Veja, Jesus deixa muito claro: dai a César o que é de César. Então aquilo que é de César, aquilo que é do mundo, as necessidades que nós temos, nenhuma delas devem deixar de ser cuidadas, observadas, cumpridas. Então você está de parabéns se você está se preparando para o seu dia de trabalho amanhã, porque é tua responsabilidade levantar, correr atrás e levantar na sua vida tudo aquilo que você precisa. E no seu trabalho, no seu trabalhar, no seu agir, Deus vai abrindo as portas, vai criando as circunstâncias que vão te levar aos caminhos que Ele tem para você. Eu creio nisso, eu creio assim. Mas o que você está fazendo para Deus? E quer diferença de Deus? Não, não vai ser assim. E você me desculpa, mas infelizmente hoje é muito vem a nós. Se precisar, não mede esforço, mas na hora de dar, na hora de apresentar, e eu estou falando de um coração diante de Deus, tá? Eu não estou falando de nada relacionado a dinheiro. Não se perca nisso não, deixa o diabo soprar isso no seu coração, tá? Para Deus. Os homens, eles julgam pelo gesto. Deus sabe o que passa dentro. Alguém esses dias disse: é uma pena que a atitude não bate com o que sai da boca. Ainda bem que você que fala assim só enxerga o que sai da boca. É uma pena, na verdade. E ainda bem que Deus enxerga o que está por trás, né? A intenção, o porquê de todas as coisas, o espírito daquilo. Talvez por isso nós estejamos aqui e você aí.
Talvez por isso, eu não sei. Então eu queria que você pensasse nisso. Domingo tem sido realmente o dia do Senhor para você? Independente de placa, independente de posição, de título que você tenha, de quem você é ou deixa de ser, isso não interessa. Isso é vaidade. Isso, o nosso título vai ficar aqui. A primeira coisa que fica é o título. Pode ter certeza. E depois vai ficando o resto. Como é que está teu coração? Eu queria ler essa palavra aqui. No fim eu nem falei para compartilhar, nem falei para ir. Mas olha que bênção. Deu 16 pessoas aqui. Já fazia tempo. Ó, Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu subi com a intenção de pregar isso aqui. Olha o tanto que eu já falei falando de outras coisas, né? Falando do coração para Deus. Porque isso é o mais importante. A vida para Deus. Quando você tem uma vida com Deus, quando Deus habita no seu coração, você não precisa de uma carreira de cocaína para se sentir feliz. Você não precisa de um copo de cachaça. Você não precisa se esfregar em outra pessoa pelos arrochas da vida aí para se sentir alegre, entusiasmado. Quando você tem Deus, quando você usufrui da presença de Deus dentro de você, você não precisa ficar buscando se moldar a isso, aquilo, a esse ou aquele para satisfazer do lado de fora, porque você tem o que te completa. Quando você tem Deus, pode faltar todas as coisas, mas você consegue encontrar nele alegria, força. Se você não tem tido nada disso, então eu te sugiro a olhar para dentro, porque pode estar faltando. É justamente a presença de Deus. Pesa o que eu estou falando. Se servir, fica. Se não, joga fora. Romanos 8, 18. Se você estiver aí, se acompanha comigo. Olha o que diz aqui, ó. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Isso aí gente, é tremendo.